mais vigiada do Brasil. Roda a vinheta. Vinheta no ar e a gente já começa o nosso papo de BBB com essa figura e essa imagem um tanto quanto suspeita, né? A gente viu ali ontem e falamos também no programa de ontem toda a confusão envolvendo o Gabriel e o Fred Nicásio, o Gabriel falando sobre chutar cachorro morto, o Fred Nicásio dizendo que o Brasil queria o sangue ali do Gabriel por conta de toda a polêmica que aconteceu entre ele e a Bruna, que até virou motivo do Tadeu Schmidt falar, né, a respeito disso no programa de domingo. Mas Gabriel se humilhou e foi pedir desculpas, foi pedir perdão, implorar, na verdade, por perdão do Fred Nicásio, citou Bíblia e tudo mais. Ele implorou ali o perdão do médico Fred Nicásio, usou um trechinho ali da Bíblia para dizer que ele era imaturo, que ele queria redenção. E o Fred aceitou as desculpas, eles se abraçaram. O Fred falou, né, que acredita que tudo aquilo que ele disse foi por conta da emoção do jogo. E isso tudo aconteceu quando o Gabriel abordou o Fred Nicásio durante a tarde de hoje, tá? Dia 24, pedindo para conversar com ele a sós. E aí ele disse, abre aspas, quero te pedir perdão aqui se te magoei, se te ofendi, não quero levar isso pra mim. Fica ao seu critério aceitar, fecha aspas. E aí o Fred disse, não esperava essa atitude sua, isso me surpreendeu positivamente, por isso não ia partir de mim, porque isso na verdade não ia partir de mim, disse então o Fred Nicásio pro Gabriel. Eu achei desnecessário, os dois estão super cancelados aqui fora, assim, os dois são super desnecessários na verdade, né? E ficam muito ali naquela linha tênue de tentar agradar o público, mas acaba sendo egocêntrico demais, né? Não só o Gabriel, que pagou com a boca ali, rebosteou tudo, falou que ia ser o novo Felipe Prior e acabou sendo o pior, né? Não chegou nem perto ali do que foi o Felipe Prior. Já o Fred Nicásio, extremamente egocêntrico, é ele em primeiro lugar, e ponto. E o que ele fala tá certo, fica pagando de a mulher não pode chorar porque você tem sangue de Maria Bonita e tudo mais, e tende a ser o eliminado dessa noite, inclusive, né? A gente sabe que a dupla, né, do Fred e a Marília, né, é a dupla que tá mais indicada para sair da casa. O Gabriel, eu acho que principalmente porque ele não tá no paredão e ele tem uma chance de ter mais uma semana aí pra limpar a imagem dele com o público, ele foi fazer essa meia-culpa, conversar com o Fred. Tá certo também, eu acho que tá certo ele tentar consertar o que ele fez, né? Porque ele percebeu no jogo da discórdia ontem que ele tava nem um pouco agradando quem tá lá dentro. Inclusive ele foi a pessoa que mais recebeu bomba. Foram 10 bombas para ele contra 8 bombas da Marília. Então assim, ele percebeu que todo mundo foi para cima dele, principalmente porque ele já tinha, né, essa antipatia do outro grupo, né, o grupo ali que é contra ele, e também por conta dessa fala do Tadeu, que na minha opinião, minha humilde opinião, fez com que as pessoas mudassem o foco, né, porque quem queria falar algo contra a Bruna percebeu que ainda não era o momento, principalmente porque ninguém quer sair como vilão nesse momento, né? Onde a pessoa estava realmente passando por uma situação complicada, como um relacionamento ali tóxico, e receber plaquinha ruim, ataques durante o jogo da discórdia poderia pegar mal. Então eu percebi, na minha opinião, como eu falei ontem, que muita gente mudou o foco e colocou no Gabriel. Gabriel é um sem noção? É um sem noção? É um sem noção. Mas a Bruna também teve os pontos negativos dela, e eu acho que muita coisa que ia pra ela, ele acabou absorvendo. Muita gente colocou no Gabriel, então, segundo aí o Ítalo, né? Agora, não com esse sentido, gente, pelo amor de Deus. Você já falou rindo, cara. Não tem como você dizer que não foi nesse sentido, mas eu não falei nada, tá? Você que falou que estão colocando no Gabriel. Eu não falei nada.
coloca, não coloca, o problema também é Tem um amigo meu que gostaria de participar do Big Brother. Vamos lá então para a próxima notícia. Porque... Não, antes disso... Vai comentar? Antes Pode disso, falar. claro, eu queria comentar porque o Gabriel ele entrou dentro do BBB escolhido pela Casa de Vidro. Só que as pessoas que entram ali pela Casa de Vidro acabam entrando achando que são os favoritos. Não, porque o público escolheu, o público votou e o público não sei o que das quantas, né? Só que tem que entender que é uma votação, ou é você ou é o outro. Então quem votar, se votar em uma, duas, três pessoas... e você estiver ali com 1, 2, 3 votos na frente, você já entra. Então não tem isso de favoritismo em Casa de Vidro. Você pode ter ali já uma afeição a alguns dos participantes, mas não existe essa pretensão, essa preferência do público para alguém que tá na Casa de Vidro antes mesmo de conhecer os outros participantes. Então acho que assim, foi escolhido pela Casa de Vidro, já dá uma baixadinha na bola. Dá uma ponderada naquilo que você faz. Afinal... é um programa de TV e é um programa que tá ao vivo, 24 horas por dia. A merda que você falar ali, ela vai aparecer. Então, se você acha que, né, tá alguma coisa de errado, dá uma ponderada, dá uma segurada, que não foi o que o Gabriel fez. Ele teve todo esse comportamento que desencadeou naquela... eu vou chamar de agressão aqui, mas pela Globo não foi considerado uma agressão. Na agressão, né, ali com a Bruna Grifal, e a comida de rabo, né, que o Tadeu deu ali neles durante o domingo. Tá faltando um pouquinho mais de bom senso, simancol e localização de espaço, tempo e espaço, porque estar em um programa ao vivo já é complicado pra gente que fica aqui 1, 2, 3 horas por dia ao vivo. Imagina 24, né? Então já é um pouco mais complicado. A gente que tá aqui por um tempo infinitamente menor já tem que ter um jogo de cintura. Às vezes as coisas dão errado, né? Porém, um programa ao vivo onde você tá ali 24 horas por dia, não tem como ter muito essa noção do que pode dar errado, mas tem como prever aquilo que você vai falar e aquilo que pode dar algum problema aqui fora. Acho que é isso que tá faltando ali. Às vezes pela idade também, muito imaturo, pode ter acontecido isso, né? Mas vamos rodando então o nosso papo, a gente ainda falando sobre Big Brother Brasil. E o Gabriel continua aqui entre os assuntos comentados, porque o Fred... desistiu do Gabriel. Desistiu. Depois do jogo da discórdia, né? O Fred do Desimpedidos, ele tentou falar com o Gabriel sobre aquelas atitudes dele, né? Que a gente comentou agora há pouco aqui no nosso programa. Ele tentou, mas não teve sucesso, acabou perdendo a paciência ali com o Gabriel, acusou ele de afundar o grupo inteiro e disse isso, ó, abre aspas, não tenho nada a ver com essa postura, disse então o ex da Boca Rosa sobre o participante da Casa de Vidro, falando que isso, essa atitude dele, poderia prejudicar os aliados, ó, abre aspas, teve hora que eu baixei a bola, teve hora que eu achei que tinha que me posicionar mais forte. Entendo o que você está falando, mas eu fui chamado 10 vezes, você foi uma. Talvez eu tenha sido áspero com muita gente. Essa é a minha forma de defender, atacando, disse como resposta o Gabriel. Complicada essa situação, o Fred então abriu mão e desistiu do Gabriel. Tentaram ali se aproximar, né, mas não deu certo. Essa situação diz muito por conta da temperatura do jogo em relação do Gabriel com o resto do pessoal da casa, né? Ele tava muito nessa pira de jogar, quero ser jogador, quero ser o novo Prior e tudo mais, mas a gente percebe que até os aliados dele, depois de um certo momento, acho que também tendo esse choque de realidade, né, de como que o público, o pessoal dentro da casa, na verdade, está vendo o jogo deles, vai começar a se retrair, começar a se afastar. Eu acredito que esse momento é um momento de virada para o Gabriel, primeiro porque ele tomou esse chá de realidade aí dado por esse jogo da discórdia e pelo Tadeu no domingo, né? E também porque o pessoal do time dele, do grupo dele, como é o caso do próprio Fred do Desimpedidos, não é o Nicásio, é o Fred do Desimpedidos, ele tá dando essa, digamos assim,
analisada no que ele tá fazendo. Então ele desistiu do colega porque ele percebeu que não dá para continuar do jeito que tá, né? Então é muito cedo ainda, já tem muita questão aí, cancelamento e tudo mais, mas o Fred tá se afastando, né? Acho que até para evitar que a imagem dele acabe se sujando também, né? Sim, ele não faz errado não, né? Ele tá tentando ali, ele entrou como um dos queridos ali do público dentro dessa edição do BBB, e se aproximar do Gabriel agora, acho que poderia gerar um problema, assim como gerou mesmo que indiretamente pro MC Guimê, né? Quando o Guimê foi tentar argumentar a respeito do comportamento do Gabriel com a Bruna, e a própria internet foi lá resgatar e viu que quando ele falou daquela cotovelada, o Guimê tava perto. Então acho que o Fred fez bem, pensando em estratégia de jogo, ele fez bem em se afastar do Gabriel ali. Achei que foi bem pensado. Né? Tem que a pessoa tem que ter também a noção, né? Não Sim. dá pra continuar apostando no que tá dando errado. Mas é aquilo, pelo menos ele chegou e conversou, não teve aquele, digamos assim, vamos cortar a relação, mas não vamos deixar claro, porque aí também podia sujar pro lado dele, ficar taxado de falso ou algo parecido, né? Então eu acho que a, entre aspas, redenção do Gabriel, ele tentar aí se canonizar, vai começar agora nessa semana, e ele tem alguns dias antes da próxima votação de paredão, e a gente sabe que ele é alvo para muita gente lá dentro. Ele foi a dupla mais votada, né? Uma das mais votadas, na verdade. Acabou indo pela puxada, né? Pelo contragolpe ali do Fred Nicásio, mas ele foi também uma das duplas mais votadas. Mas vamos girando então o nosso papo da fofoca, porque BBB 23 já garantiu uma bomba aí nesse segundo jogo da discórdia. A competição ali que foi interrompida na TV aberta, né? Ela garantiu várias tretas, né? Os brothers, eles escolhiam então pessoas, uma dupla na verdade, que eram a maior prioridade, bem naquela dinâmica que a gente já conhece, né? De escolher quem que você quer que vá pra final com você. E eles tinham também que escolher mais 2 participantes para ficarem um pouco mais longe, né? Aqueles que eles não querem perto do jogo e que eles dariam uma bomba. O Gabriel foi, então, o que mais ganhou bombas, né? Foram 10 bombas contra ele, entregues pela Marília, Mávila, Gabriel Santana, Key Alves, Sara, Gustavo, César, Christian, Domitila e o próprio Fred Nicásio. Mas teve gente que também recebeu muita bomba. A Marília foi uma delas, recebendo 8 bombas, do Ricardo, do Gabriel, da Tina, Aline, Bruno, Paula, Amanda e do Cara de Sapato. O Fred Nicásio ganhou 7 bombas, eu acho que até merecidas essas 7 bombas que ele ganhou, do Ricardo, do próprio Gabriel, então teve aí essa troca de bombas, do MC Guimê, do Bruno, da Paula, Amanda e também do Cara de Sapato, e o MC Guimê seguindo aí na lanterninha com 6 bombas vindas da Key, Mávila, Gabriel Santana, Sara, Gustavo e Domitila. Então aí o nosso pódio, né, dos que mais receberam bombas: Gabriel, Marília, Fred Nicásio e MC Guimê. Eu acho que desses todos, eu vou concordar com o do Fred e com o do Gabriel. Até por conta do posicionamento que eles têm no jogo e que a gente já trouxe aqui em outras edições do nosso programa. Agora, da Marília, eu achei meio desnecessário, porque a Marília, ela é planta, mas ela tem uma vibe diferente também, né? É que a Marília é a dupla do Fred, né? Então, exatamente. Assim, tomou de graça. Tomou de graça, e porque ela tava muito... que assim, a pessoa é dupla, então ela vai ficar automaticamente ligada àquela pessoa, né? Vão associar uma imagem à outra. E como eles estavam presos um no outro também, então assim, quem não se relacionou com o Fred, automaticamente não se relacionou com a Marília, porque eles não tinham essa proximidade. Então assim, a gente sabe também que a Marília é um alvo do Gabriel, ele falou muito, inclusive falou ontem sobre isso. A Paula, que é a dupla do Gabriel, também deu aquela tacada, comparou ela com a Juliette, falou que ela queria ser a pobre coitada e tudo mais. Então a gente vê que realmente a Marília, ela é bem atacada ali dentro, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que os favoritos para irem pro paredão nessa semana são, além da própria Marília que eu citei, o Gabriel, porque o Gabriel foi quem ganhou mais bomba nesse jogo da discórdia.
É verdade. Então, quais duplas estariam aí na Berlinda? Na verdade, nem dupla, afinal, essa é a única semana em que as duplas vão estar funcionando. Então, depois do paredão já não existe mais dupla. Essas pessoas que a gente citou agora aqui, né? Marília, Fred Nicásio, Guimê e o próprio Gabriel são os mais propensos a voltarem pro paredão. No caso, Marília e Fred Nicásio, a gente já sabe que nem tanto, porque o Fred tende a ser aí o eliminado. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as enquetes preliminares, não só aqui da nossa comunidade, mas também dos portais, né, de notícia do país, quais são os preferidos dos leitores desses portais, e daqui a pouquinho, tá? Antes disso, a gente continua falando de BBB porque teve uma confissão. A Lari fez uma confissão um tanto quanto estranha. Ela tentou ali explicar, né, a treta da peruca ali, né, que acabou agitando a madrugada de ontem. Porém, eu acho que não colou, hein? O que você acha? A gente sabe que foi um pouquinho esquisita essa treta, porque vamos começar do começo. Esse jogo da discórdia, gente, o pessoal tá até dizendo que era uma vingança da Renata Lopretti contra o Tadeu, porque o programa acabou meia-noite na TV e continuou até as 2 da manhã no pay-per-view e o Tadeu teve que ficar lá. Então, assim, eles continuaram tretando ali e dentre um desses momentos aí, né, teve essa questão da Larissa, né, fazendo aí essa explicação, falando sobre, fazendo essa confissão, né, foi essa palavra que usaram. Seguinte, o que a Larissa falou? Não concordo com algumas coisas, tipo que amanhã você vai sair. A gente não tem certeza de nada aqui dentro. Eu jamais falaria isso, nem se eu tivesse certeza. Ela falou, né, que não concorda com as falas do Gabriel direcionadas ao Fred Nicásio. Então a gente percebe, Larissa, que é líder, junto com a Bruna, que é a namorada do Gabriel, não concorda com o que o Gabriel fala. Até porque, gente, a gente viu que muitas vezes a Larissa foi colocada de escanteio pela Bruna, mesmo ela tendo ganhado o líder junto, mesmo elas duas sendo líderes juntas, né? Então, assim, ela percebeu que o jogo realmente estava sendo moldado de uma forma diferente do que o Gabriel estava pensando. Como o Daniel disse, ele acha que porque ele entrou pela Casa de Vidro, ele é o favorito, ele é querido pelo público. Isso não necessariamente significa que seja verdade só porque ele entrou pela Casa de Vidro. Que, na minha opinião, ele nem merecia ter entrado. Ele não entregou nada na Casa de Vidro. Ele foi apático, tanto ele quanto a Paula. Os dois geraram zero entretenimento. Quem gerou entretenimento mesmo foi o rapaz, o Ruivo, né? Que eu esqueci até o nome dele agora. E a menina lá, só que assim, a menina realmente dela não ter entrado, né? E realmente eu fico até feliz de não ter entrado. Mas assim, os outros dois geraram mais barulho na Casa de Vidro do que esses dois que entraram. Então assim, não necessariamente significa que o Brasil gosta de você. Significa que o Brasil escolheu os menos piores. Significa que, sabe, você pode ter sido realmente muito querido, mas você pode ter entrado porque o Brasil escolheu você e não o outro, porque os outros eram piores que vocês. Então, assim, teve que ter essa votação. O Gabriel entrou achando que ele já tava com o prêmio na mão, achando que ele ia ser o próximo prior. E assim, cara, eu não vejo nenhum feeling de jogo de maneira positiva, né? Eu vejo que tem uma tentativa dele, da Bruna, do Guimê de fazerem, mas nem o próprio time tá concordando. Olha o que eu falei. O Fred do Desimpedidos e agora a Larissa. Eles estão dentro do grupo e estão demonstrando que não concordam, né? E nessa conversa com a Larissa, o Fred Nicásio falou que a arrogância do Gabriel é o que faz demonstrar o caráter. Quando eu falo de caráter duvidoso, é isso. Isso é uma coisa que se você tem caráter, você não faria. Então, assim, tem essa questão também em relação ao que o Nicásio fala do Gabriel. Isso foi antes da conversa que eles tiveram, dessa reconciliação, aconteceu de madrugada, mas assim, o Gabriel ele tá muito queimado lá dentro, inclusive para 2 de seus aliados, 2 pessoas que a gente achava que estavam fechados ali, mas que não concordam com o posicionamento dele no jogo. É verdade, a gente vê muito esse contraponto de opiniões lá dentro. Eu acho que do lado dele, acho que só a Bruna, né?
que a Bruna tá se fazendo ali O durante... Guimê também, né? O Guimê, ele não... Eu acho que nem tanto. Eu acho que o Guimê ele ainda tá com o pezinho um pouco atrás. Porque senão ele não teria falado isso que ele falou. De, você pesou a mão. E aí veio toda aquela história dele estar próximo, né, dos dois quando tudo aconteceu. Então eu acho que nesse momento o Guimê não se mostra tão próximo assim. Tão confiante naquilo que o Gabriel pode entregar pro jogo, né? E aí eu acho que pode ter uma tretinha mais pra frente por conta disso. Dele falar que o Gabriel tá errado, dele aceitar que o posicionamento do Gabriel tá errado e mesmo assim ele ser conivente e tá ali do lado, né? E Falando em Guimê... muitas vezes não se manifestando quando as coisas realmente estão acontecendo. Falando em Guimê, Daniel, muita gente criticou, né, esse posicionamento do Guimê, e a Lecha, que é a esposa dele, que tá aqui do lado de fora, foi atacada por internautas que não concordaram ali com a postura, né, do cantor. Ela, inclusive, chegou a se posicionar nas redes sociais, alegando não concordar com o que o marido fez dentro da casa e disse que está sendo ameaçada. Ela fez um desabafo no Twitter na tarde de hoje, e falou o seguinte: já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o MC Guimê cometeu um crime. Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas têm que separar o jogo. O Guimê já falou 300 vezes que não concorda com o cara. Agora eu vou ter que dar um time de BBB pela minha querida saúde mental. Foi o que publicou então a Lecha, que revelou que vai dar um tempo nas redes sociais por conta dessa treta envolvendo o Gabriel e o Guimê dentro do Big Brother. Complicado, né? Porque isso acaba gerando os ataques contra ela, né? Contra a família do Guimê. Muitas vezes essas pessoas que não nem estão assistindo, nem estão acompanhando direito o que está acontecendo, acabam pagando o pato dessa situação toda, porque as próprias pessoas na internet acham que também estão dando uma de Gabriel. Não tem um pingo de simancol pra entender que o que o Gabriel fez lá dentro, ou o que o Guimê fez lá dentro, é de total responsabilidade dos dois. Não tem a ver com Lecha, não tem a ver com mãe de Guimê, com filho, com pai, com papagaio, com cachorro. E é aí que tá faltando bom senso nas pessoas. De entenderem que um jogo é um jogo, a dinâmica é uma dinâmica, aconteceu uma coisa extremamente errada e extremamente desnecessária dentro desse reality show, que foi repreendida pela própria produção do programa ao vivo, em horário nobre, para ninguém falar que depois o conteúdo foi cortado, por isso que eles já colocaram isso no ao vivo. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos poupar pelo menos a família dessas pessoas, que muitas vezes já são obrigadas a ver nas redes sociais o cancelamento dessas pessoas que eles gostam, e ainda quando vão tentar se defender ou tentar falar alguma coisa, ou simplesmente não falam a respeito, acabam entrando nesse balaio de cancelamento e as pessoas acabam caindo matando em cima. Isso é palhaçada, é coisa de gente que se esconde atrás de avatar em rede social e não tem mais o que fazer, tá? Quer falar da pessoa que tá no jogo? Tudo bem, ela já tá se sujeitando a isso, e aí é o problema dela depois, se ela não gostar, ela que entre na justiça contra você. Agora, colocar no balaio aí pessoas da família é muita falta de senso e muita falta de mentalidade também, é falta de maturidade, na verdade, né? E aí acabou caindo em cima da Lecha. A Lecha que, assim, cara, não tem nada a ver com a história, tá aqui do lado de fora, tá acompanhando como as outras pessoas estão acompanhando, e acabou tendo que fazer esse desabafo aí, porque se sentiu ameaçada, né? Porque, claro, quem que não vai se sentir? A gente sabe que na internet tem todo tipo de gente boa, gente ruim, gente que só tá fazendo isso, eu vou trollar, e gente que realmente pode ser capaz de fazer uma coisa, de denunciar. Mas é aquilo, a internet não é terra sem lei. Quem ameaçou, quem tá fazendo ameaça, fazendo publicações agressivas, pode ser processado, pode ter que pagar a indenização, pode ter que ser preso, inclusive, dependendo do caso, a gente já viu muitas vezes isso acontecer, mas é basicamente isso. A pessoa que tá aqui do lado de fora não tem culpa nenhuma, a Lecha não tem culpa disso, a mãe da Lecha não tem culpa disso, então assim, as pessoas têm que realmente saber separar uma coisa da outra, porque gente, não faz o menor sentido você atacar a esposa do cara que tá dentro do jogo. Olha qual o sentido disso. Um absurdo, né? Um absurdo. E sabe o que é pior também? É que muitas vezes essas pessoas são pessoas de idade.
são pessoas que têm algum tipo de comorbidade, e aí são obrigadas a ficar ouvindo isso não só do próprio filho, do próprio parente e assim por diante, mas também acabam levando de graça, porque as pessoas são intolerantes a ponto de não entender e não saber separar quem está participando do jogo e quem tem algum vínculo de amizade, de parentesco, de sangue com aquela pessoa, né? As pessoas colocam tudo num balaio só e não se importam com mais nada, mas são as mesmas pessoas que depois que recebem um xingo ali de alguém, vão na rede social se lamentar e tentar pagar de vítima, tá? Esse é o problema das redes sociais hoje. Ela junta muita gente, mas também gera esse tipo de pessoa tóxica. Então, se você é esse tipo de gente, melhore. É o recado que a gente tem pra dar hoje. Muito bem, tudo sobre BBB no nosso programa. Antes da gente encerrar, eu tenho uma notícia que acaba de chegar, que eu queria dar. Não é sobre Big Brother, é uma informação que acaba de chegar, que a CNN Brasil demitiu a advogada Gabriela Prioli, tá? Caramba. Ela que havia sido contratada na abertura do canal, quando o canal iniciou, né, aqui no Brasil em março de 2020, foi demitida. Ela compartilhou nas redes sociais falando ali que, embora tenha medo ali, né, todo mundo tenha medo de finais, né, de relacionamentos e etc, ela sentiu que estava na hora de se despedir da CNN. Ela que apresentava, ela chegou ali a ficar muito conhecida fazendo parte daquele quadro Grande Debate. Depois ela saiu desse quadro e ganhou um próprio programa, né, chamado A Prioli, que era um programa daquele CNN Soft, que aparentemente vai ser descontinuado. Foi mãe recentemente, teve a filha dela chamada Ava, se eu não me engano, né, nasceu recentemente, e agora publica essa informação de que não faz mais parte do quadro de funcionários da CNN. Ela que chegou a apresentar também o CNN Tonight, né, que era junto com a Mari Palma e também com o Karnal, né? Então agora o programa chega ao fim e a Gabriela Prioli vai ter tempo aí, né, um pouquinho mais de tempo para cuidar da filha dela, que acaba de nascer. Então a gente encerra o programa de hoje com essa informação, mais um nome que deixa a CNN Brasil, né? É verdade, então Gabriela Prioli confirmada aí como a mais nova demitida da CNN Brasil. Uma pena, se tornou uma grande comunicadora, né? Chegou ali como comentarista, se tornou uma grande entrevistadora também e vai fazer muita falta. A gente espera que em breve ela retorne para as telas em uma outra emissora, tá? Antes da gente encerrar, queria trazer aqui rapidinho as enquetes preliminares do UOL e do Na Telinha com a expectativa do público para eliminação. Temos aí, produção, a gente vê aí no ar agora a enquete do Na Telinha que pergunta qual dupla sai para o quarto secreto. Ó, é bem discrepante a diferença. Ó, Fred Nicásio e Marília Miranda com quase o triplo de diferença do Gustavo e da Kay Alves. Então o Fred e a Marília com 77% e o Gustavo e a Kay com 23%, nada muito diferente daquilo que a gente já tinha mencionado aqui no programa, né? O cancelamento que o Fred Nicásio acabou colocando nas costas dele mesmo. A gente tem também a enquete do UOL, agora Splash UOL, onde Marina e Fred com 72% e Gustavo e Kay Alves com 28%. Não é diferente da enquete que a gente acaba de mostrar do Notícias da TV, tá? Segundo a enquete da nossa comunidade aqui no YouTube, a Marília e o Fred seriam os enquartados aí com 65% e Gustavo e Kay Alves com 35%. Se a gente conseguir colocar aí na tela para o pessoal de casa poder ver, essa enquete que foi publicada na nossa comunidade. Um pouco menor a diferença, né? Na nossa enquete mostra que a Marília e o Fred têm 64, enquanto no UOL eles já estão com mais de 70, né? Mas então, ainda o resultado ainda é o mesmo.
O resultado ainda é o Marília e mesmo. Fred, A diferença que eu falo é só na distância, né, de um pro outro. Se você quer votar na enquete, gente, entra na nossa aba de comunidades, vota lá, dá a sua opinião, deixa o seu comentário também, que dá pra comentar na enquete, porque a gente vai continuar atualizando vocês sobre tudo de Big Brother. Chegou aqui, não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente tem lives aqui de segunda a sexta-feira, às 15h para 7 da noite. Verdade. E também temos lives especiais, né, Daniel, durante a madrugada aqui, para atualizar vocês sobre Big Brother, dia de votação, dia de jogo da Discord, a gente vai estar aqui para vocês. É verdade, tudo sobre BBB em primeira mão aqui no nosso Papo de TV, então já vou pedir, reforçar aqui o convite do Ítalo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha nesse vídeo que ajuda muito a gente, tá? Voltamos amanhã a partir das 15h para 7 da noite com tudo que rola no mundo dos famosos e também repercutindo a eliminação dessa noite. Um beijo pra vocês, Ítalo, muito obrigado, boa noite e até. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.